E a nossa última conversa é com a Cristina Ribeiro, que vai tratar conosco sobre a questão da gestão dos dados e o cenário das instituições de ensino superior. Bom dia a todos. Isto é a primeira vez que estou a fazer uma apresentação que tem 11 autores. Para mim é um pouco estranho. Estou um pouco fora da minha área de trabalho habitual. E, portanto, tenho que dar um bocadinho de contexto para o aparecimento deste trabalho. Este trabalho surgiu através de um contacto do Dean das High Schools europeias, o Govinda Chowdhury da Universidade de Northumbria, na sequência de um trabalho já feito em 2016 de inquérito sobre a chamada literacia de dados. E a proposta seria estender a realização desse inquérito a um conjunto maior de países. E, portanto, desse inquérito feito em 2016 em 3 países, com base em 215 respostas, foram tirados alguns resultados que nós vamos comparar um pouco com o que se obteve para a amostra em Portugal. E portanto, a primeira questão é, foram feitos estes questionários aplicados em 19 países, não temos ainda resultados, eu não sei sequer o número de respostas por países, perguntei, mas ainda não me souberam dizer isso. Mas em Portugal aplicamos este questionário entre janeiro e abril de 2017 e tivemos 946 respostas, o que parece bastante interessante. Estamos a fazer uma análise dos resultados baseada bastante na análise que também foi feita pela equipa dos 3 países originais. E o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar que algumas das preocupações levantadas por esses 3 países em 2016 têm um eco bastante próximo, digamos assim, com o que vimos na comunidade portuguesa em 2017. Portanto, não vou estar aqui a ver todas as correlações, nem estas questões finas, mas ver, enfim, a impressão geral do que foi obtido com este questionário. Já agora estão aqui na sala mais 2 pessoas da equipa, a Irene Rodrigues e o José Borbinha, portanto as perguntas difíceis são todas para eles. O questionário é bastante simples, tem alguma informação, intencionalmente bastante simples, porque se estamos a querer apanhar uma boa amostra da população ligada à investigação, e sabemos que ainda não há muita sensibilidade à gestão de dados, então temos que tornar o acesso a estas respostas também ele próprio fácil. E, portanto, temos perguntas destas categorias que ali vêm, não é? Portanto, genericamente, demografia, e depois questões relacionadas com o volume de dados, os tipos de colaboração que as pessoas estabelecem, a sensibilidade que têm para as questões relacionadas com metadados, as questões relacionadas com os planos de gestão de dados, etc. Uma curiosidade no início, logo de início da aplicação deste questionário, é que no inquérito de 2016, como vocês veem ali naquelas percentagens, predominavam respostas nas ciências sociais e na nossa amostra predomina a ciência. Enfim, o nosso grupo abrangia bastante as várias disciplinas, isto já são agrupamentos, Ciências Sociais e Humanidades, mas, curiosamente, apesar desta amostra bastante diferente em termos de disciplinas, os resultados não são muito diferentes, como vamos ver assim em algumas amostras que vou passar aqui. Em primeiro lugar, aqui está um quadro, mas temos-lo aqui em imagem. Havia uma questão sobre os anos de experiência na investigação das pessoas. E como veem aqui, esta é relativa à nossa amostra, há aqui uma área forte nos 5 a 10 anos de experiência, e depois também nos mais de 20 anos, o que é
no fundo, são boas notícias porque significa que mesmo os investigadores mais experientes, digamos assim, se empenharam em responder a este questionário. Esta distribuição é interessante porque vamos fazer algumas análises de correlação de alguns dos elementos do inquérito com os anos de experiência e com os domínios disciplinares. Isso já foi feito também para o inquérito de 2016. E, mais uma vez, para não esquecermos, o 2016 é referente a 3 países, com práticas de gestão de dados bastante diferentes, e quando nós falamos aqui 2017 é só Portugal. Não é? Portanto, não estamos a comparar, digamos, aplicações semelhantes. Em 2016, curiosamente, temos um andamento não muito diferente, embora com uma fatia mais forte nos menos de 5 anos de experiência. Agora passando por algumas das questões e como é que elas foram respondidas. Em geral, estes números que estão aqui são percentagens. Como é que se faz a questões sobre partilha de dados? Com quem é que os investigadores afirmam que partilham dados? E como veem aqui, esta partilha é mais forte dentro da mesma equipa, como seria de esperar, mas, curiosamente, estão mais altas, em ambos os casos, as colunas para investigadores noutras instituições do que para investigadores na mesma universidade, o que possivelmente revela aquela questão natural de que as pessoas partilham com as pessoas com quem têm projetos em comum, possivelmente, mas isto é uma especulação minha. Também é importante olharmos para aquilo que as pessoas dizem, pelo menos, isto é o que dizem, não é? São inquéritos. Que tipo de acesso é que fornecem aos seus dados? Portanto, como veem, a coluna dos dados disponíveis para qualquer pessoa é relativamente baixa e bastante alta nos 2 casos, os dados abertos sujeitos a pedido. Isto é uma coisa que temos confirmado nos nossos contactos com investigadores. As pessoas privilegiam o contacto pessoal para o fornecimento de dados. Portanto, acham bastante importante manter registro de quem utilizou os seus dados e como. Isso é natural. E temos, enfim, aqui uma percentagem elevada de dados não disponíveis, portanto, não acessíveis de todo, um pouco mais forte ali, bastante mais forte em 2016 que 2017. Enfim, uma questão a estudar mais. Uma questão importante e que para nós gostamos de destacar, a questão dos metadados. Como é que as pessoas veem o seu uso de metadados? E as perguntas tinham, aqui algumas das questões colocadas tinham a ver com normativos de metadados, uso de metadados internos a equipas de investigação e uso de conjuntos de dados que estão marcados com metadados normalizados. E, portanto, como veem, aqui a coluna do nunca é bastante alta, não é? Portanto, não é generalizado o uso de metadados nos dados de investigação, mesmo nas pessoas que os partilham. Isto pode-se dever a muitas causas que podemos especular, com certeza. Se compararmos com 2016, aqui a coluna do nunca é bastante mais alta. Portanto, embora com a mesma tendência, é mais alta aqui. Uma das questões que eu tenho curiosidade em focar aqui é a questão da familiaridade com o próprio termo metadados. Faz parte da nossa experiência também, quando falamos com investigadores, que muitas vezes mesmo pessoas habituadas a gerir dados não estão muito habituadas com a designação metadados. E vemos isso aqui, não é? Enfim, a familiaridade com o termo metadados não é assim muito forte. Outra pergunta do questionário, se as pessoas achariam útil ter formação em metadados.
e temos uma boa parte das pessoas a dizer que sim, que achavam interessante ter formação em ambas as aplicações. Outra resposta curiosa é: a sua universidade tem um modelo de metadados recomendado, e a maior parte das pessoas simplesmente não sabe. Isto também é algo que nós devíamos esperar, não é? E que temos que ver como trabalhar. Olhando para política de acesso aberto, será que as pessoas estão familiarizadas com os requisitos, estão confortáveis para partilhar dados, etc.? E aqui temos uma vista. Esta vista de 2017 também não é muito diferente da vista de 2016, como veem aqui. E, portanto, enfim, as pessoas antecipam alguns problemas com partilha. As questões de ética são colocadas como um problema importante na partilha de dados. Enfim, algo que, em geral, nós esperamos com certeza. Uma questão importante: preocupações das pessoas com a partilha de dados. E eu acho que as várias opções que estão aqui, que respondem a perguntas do questionário, nos mostram bem onde é que estão as preocupações dos investigadores com a partilha. Questões legais e éticas, não é? Portanto, toda a gente põe essa questão porque em muitos domínios há questões, de facto, legais importantes. Uso indevido dos dados é também um dos medos habituais. A má interpretação dos dados. Portanto, são aqui as 3 colunas mais fortes e reparem em ambos os casos, não é? Portanto, má interpretação dos dados. Como é que as pessoas vão usar os meus dados e percebê-los? Isto relaciona-se com os metadados, não é? Falta de metadados gera má interpretação dos dados. Os planos de gestão de dados, uso de DMPs. Bem, como veem aqui, a minha instituição tem um DMP, a coluna mais alta, não sei, não é? Isto é das nossas respostas. Já usou um DMP? Não. Isto é 80%. Tem DMP em projetos atuais? Não. Isto também é quase 80%. Portanto, estamos a ver que, e isto comparando com 2016, as nossas colunas são aqui mais altas no não, que provavelmente em 2016 tínhamos uma amostra grande do Reino Unido, onde o trabalho está bastante mais adiantado nesta área. Ora bem, e para, enfim, não acabarmos só em resultados de inquéritos sobre gestão de dados, e estamos na Confoa, eu gostava de, enfim, mostrar também que a Confoa tem sido um bom ambiente para acolher os trabalhos em gestão de dados. Fiz aqui um pequeno exercício que foi ir contar as comunicações, não estão aqui os pósteres porque eram números muito grandes, as comunicações que tinham realmente a ver com gestão de dados na Confoa. E como veem, isto começa aqui com 1 em 2010, 2011 e já agora, e sou eu, e depois 2, 2, 2, e depois temos aqui uma boa subida para 2015, 2016, 2017, um grande número de publicações, o que é natural porque a Fiocruz tem aí uma posição importante relacionada com dados, como temos visto, e também não estamos mal representados em 2018. Portanto, esta comunidade parece ser uma boa comunidade para, no fundo, divulgar e promover ações relacionadas com a gestão de dados. Para terminar, saindo um pouco aqui deste domínio dos inquéritos e de o que é que as pessoas dizem que fazem ou que vão fazer, temos de pensar, pelo menos do meu ponto de vista, o que é que a gente vai fazer mesmo. E, portanto, temos que, tal como já disseram as pessoas aqui destas comunicações anteriores, temos que promover a questão do sucesso junto dos investigadores. Precisamos ter compensação, resultados que mostrem que têm a ganhar com a gestão de dados. Temos que, nas várias disciplinas, perceber quais são as diferenças nas práticas, porque nós temos que seguir essas tendências para poder colaborar com investigadores. E nas instituições, fazer a ligação, que ainda falta em grande parte,
entre os investigadores e os serviços de suporte. Coordenar aqueles serviços que normalmente não estão muito alinhados na informática e na gestão de informação. E criar infraestruturas, que é um ponto importante também. Bem, e temos sempre de ter em vista, e isto pode falhar como? Que é para estarmos a contar já com as coisas que temos que nos precaver. Bem, eu acho que é um grande risco quando em domínios em que já há muito trabalho feito de gestão de dados, nós vamos ensinar como é que se faz, não é? Não podemos fazer isso, temos mesmo que ver o trabalho que já há feito e como é que ele pode ser capitalizado. E nas instituições, fugir daqueles projetos, enfim, às vezes um pouco megalómanos, em que a estrutura de financiamento não está segura e depois as coisas morrem ao fim de algum tempo. Estamos a falar de longo prazo, não é? Os dados, temos de dar às pessoas confiança no longo prazo. E 2 minutos, Cristina. 2 minutos. Ok. Nas infraestruturas, enfim, cuidar de ter um bom envolvimento com o terreno, mais uma vez com os investigadores, com os institutos de investigação, porque é aí que está a força. Podemos usar este trabalho como, bem, para vermos recomendações, metadados, repositórios, etc. Temos em curso, com uma boa amostra de instituições portuguesas, uma proposta ao RDA, e na RDA temos neste momento uma voz importante do Brasil. A Cláudia Balzer Medeiros está no Council do RDA e, portanto, temos uma boa oportunidade de ligação ao Brasil. E, para terminar, como é que nós vamos fechar esta parte dos inquéritos em que nos envolvemos? Bem, o inquérito de 2017 tem já algumas apresentações feitas, esta e outra. Temos um artigo para encerrar. Os outros países que fizeram também, fizeram este estudo, estão a fazer apresentações sobre os seus próprios resultados. O Grupo Coordenador Internacional vai fazer uma análise de todos os dados e eu espero, sinceramente, que não demore muito a publicar os dados deste trabalho, porque se não gastamos do nosso próprio remédio, estamos muito mal, não é? Portanto, a publicação dos dados é aqui o encerramento feito deste trabalho. Muito obrigada.